Boa noite. Minha palestra hoje é a respeito de presente. Então, presente, a gente sabe que amanhã é dia de presente, né? Dá para as mães tudo. Mas sabe qual que é o melhor presente para a mãe? É um filho ser exemplar, um filho que fica o tempo todo sem prejudicar a mãe, porque a gente vê muitos aí que prejudica a mãe, né? As mães aí ficam bem dizer, quase maluca aí por erro dos filhos, né? Então, não adianta nada a gente dar um grande presente para uma mãe se a gente o tempo todo não faz como possível de se alegar a mãe o resto da vida, né? Então, a gente sabe que praticamente a gente enterra a mãe da gente, o pai da gente, né? Quando a gente fala mãe, a gente fala o pai, né? É porque nós que somos pais, mãe, né? Que for, nós não queremos ver os filhos da gente no erro nenhum, que a gente sabe que o erro é sujeito, os filhos da gente, ser morto primeiro de que a gente fazer o enterro dos filhos da gente. Então, a gente que são pais, não deseja que os filhos andem no caminho errado, andem na direção certa, como um pai, como uma mãe anda, né? E então, praticamente, então, o melhor presente para a mãe é o tempo todo, e é o filho ao lado dela, dando aquilo que ela precisa, né? Porque a gente sabe né, que muitas mães aí estão sofrendo com os filhos, né? Os filhos presos, os filhos nas drogas, né? E isso não é legal para a mãe da gente, né? Porque ela é uma peça que dói muito. Então, a gente que é filho não sente dor, a mãe da gente que sente dor, né? E a mãe da gente, a gente, nós na rua aí, a mãe da gente não dorme, a mãe da gente cochila, né? É, na espera do filho, na preocupação de chegar uma ruim notícia para ela, né? Para os pais que seja, né? Então, então, melhor presente são esses. Então, não adianta nada eu dar um bom presente para minha mãe, para meu pai, que sendo que o tempo todo eu estou faqueando eles, então não adianta nada. Então, alegar só naquele momento não é real, né? Então, a gente, eu não tenho minha mãe, já perdi minha mãe, mas é uma dor muito forte quando a gente perde os pais da gente, né? É uma dor que é insuportável, né? Que a gente sabe que existe a morte, mas a gente nunca concorda com a morte da gente, né? E a mãe da gente é tão mãe da gente que a gente não sonha com a mãe. A mãe aparece na mardoma para a gente e dá aquele parecido e sai, porque a mãe da gente, até nisso, a gente, você estando cansado de tudo que você dormir, você sonha com muitas coisas, mas nunca sonha assim com a mãe, que a mãe aparece na mardoma, assim, e ela aparece muito rápido, assim, e praticamente ela é, é, vaza de novo assim na madorma, né? É porque a mãe ela nunca deseja nada para os nossos filhos, o pensamento dela é não prejudicar os filhos, olha, nem na hora da morte eu penso assim que ela é, dá aquela proteção ao filho, então o resto da vida. Então vocês que têm a sua mãe aí, praticamente, vocês podem sim considerar, passa a considerar de agora para frente, né? Vamos dedicar a sua mãe, seu pai, né? Vamos dedicar, porque sofre muito para pôr a gente no mundo, tanto a mãe sofre de um lado e o pai também sofre para dar a gente o de comer o resto da vida, né? A gente viu aí que meu pai carregava até cimento dentro de um ônibus para dar um bom conforto para a gente, né? E andava a pé, distância longe para ir trabalhar, para reservar aquele dinheiro para comprar um pão para a gente, para comprar um leite. Então,
todos os dois sofrem. A gente sabe que tem muitos filhos aí que não dedicam o pai também, mas o pai é pela mesma forma, né? Os dois são o alicerce da casa, né? E praticamente como cai um alicerce daquele, a casa não fica legal mais. Então a situação da mãe é essa, então do pai também são esses, né? Então vamos dedicar quem tem sua mãe, porque é uma dor muito forte na perda da mãe e do pai, né? Então praticamente a gente tem que considerar demais, né? Não, a mãe da gente não quer ver a gente nunca no erro, né? Praticamente a gente pratica algum erro nas infâncias, no adolescente, no jovem, no adulto até, né? A gente pratica um erro e então praticamente isso aí, os pais não querem esse tipo de erro para os filhos, igual que também no vídeo passado, é, que os pais ponham medo nos filhos, ponham medo para poder cultivar, para reservar, né? Porque nós, que somos pais, nós enxerga bem distante o perigo que o filho da gente poderia se passar, né? Às vezes o filho da gente não enxerga, mas a gente enxerga. Infelizmente, Deus parece que ele mostra para a gente que praticamente o erro está lá na frente e o filho da gente pode se cair naquele buraco, naquele erro, então a gente avisa antes, né? O filho da gente planejando que esse erro vai acontecer, né? Praticamente. Então, se tem uma pedra no caminho, tudo, a gente que são pai, a gente tira aquelas pedras e joga para o mato. Então, praticamente, um filho já salta aquela pedra e ele não tem aquele pensamento de tirar aquela pedra, aquela casca de banana, ele não tem aquele pensamento que a gente tem, né? De tirar aquela casca de banana, que a gente vai saber que uma vida não sendo os filhos da gente, que não sendo um parente da gente, que uma pessoa pode ali cair daquilo e sofrer uma queda, né? Então, praticamente, a gente enxerga, praticamente, Deus mostra a gente o perigo para a gente evitar de a consequência que pode acrescentar, não sendo parente da gente, mas é triste você estar andando, você vê uns idosos ou até uma criança, né, qualquer uma pessoa cair e machucar, a gente praticamente dói na gente também. Então, nós podemos evitar, né, aqui nesse grupo terrestre aí, evitar o mal, né, porque o mal a gente faz o mal aqui, a gente vai pagar, mais tarde a gente paga aquele mal que a gente fez a alguém na vida, né? Então, praticamente, se você desobedecer sua mãe e seu pai, praticamente os seus filhos vão te desobedecer também mais tarde, né? Vocês vão sofrer, talvez pior, a consequência, né? Que um pouco o senhor sofre aí, a esposa, ou a mãe, o que for que vai sofrer aí, 50%, e praticamente um erro de um filho, ele pode sofrer aí 80%, 90%, e sem saber por que está sofrendo, porque praticamente alguma coisa que ele fez lá na frente que nunca ia planejar que ia acontecer com os seus filhos, né? Então, praticamente é isso, né? Se eu fico numa cadeia aí 10 anos, praticamente meu filho vai praticar um erro que vai ficar 30, 40 anos. Então, por isso que a gente deveria evitar o mal. Mas depois a gente fala mais um pouco, feliz dias das mães, o dia das mães é todo dia mais feliz, dia que dá vida e saúde, toda mãe do planeta
Terra, né, que não só aqui no Brasil, em todo o território do planeta Terra. Feliz Dia da Mãe, que Deus abençoe todas as mães. Boa noite.